Olá pessoal, aqui é a Ana Risotto da Raix Biosoluções e esse é o Raix Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. E hoje a gente não vai ter um episódio, a gente vai ter uma aula, porque eu tô aqui com dois professores que são referências quando o assunto é ciência do solo. Hoje eu tô aqui com o professor Telmo Amado, que acumula mais de 35 anos na Federal de Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, como professor titular, e também é professor visitante na Universidade do Kansas. E também o professor Dalvan Reiner, que é doutor em ciência do solo e cultura. E também acumula mais de 46 anos como professor titular na UFSM. E um dos maiores focos do professor Dalvan sempre foi o estudo em manejo e agregação do solo. Professor Telmo e professor Dalvan, sejam bem-vindos ao Raix Talk. É uma grande satisfação conversar com vocês aqui hoje. Satisfação é nossa também. Muito grande, Ana, é uma oportunidade assim que vai viabilizando, né, esse nosso contato, e nós temos muito contato com estudantes, com a academia, e aqui dentro da Expo Direto, né, é muito interessante e importante para nós também esse tipo de contato. Vamos tentar ser objetivo. Já que o Telmo disse que às vezes nós conversamos muito, né? A ideia é a gente explorar e não esgotar o assunto, professor. Certo. Se precisar, a gente faz vários Raix Talks aí pelo Brasil afora. Ótimo. Eu quero já começar com o assunto, já que vocês acumulam muitos anos de experiência, tanto na faculdade quanto também Brasil e mundo afora. Eu gostaria que vocês começassem a contar pra gente como que vocês observam a evolução em preocupação no que se refere a manejo do solo, manejo e conservação. O que acontecia lá atrás, no início, nas primeiras turmas que vocês trabalharam, qual que era o foco da conversa e como que isso foi mudando. Professor Dalvan, gostaria que você começasse com aqui no Brasil. Eu sei que o professor Telmo ele já deu uma viajada mundo afora, né, professor? Trazer essas diferentes situações pra gente. É bastante interessante fazer essa revisitação, né? Porque nas décadas aí de 70, 80, né, nós tínhamos muito aquela primeira preocupação de conservação do solo, porque nós tínhamos muito problema lá. Era a lavração, gradiação, o trigo, a palha do trigo era 100% queimada, né? Então nós tivemos uma grande operação aqui no Rio Grande do Sul, foi a Operação Guarda-Chuva. Foi um grande programa, já dos primeiros, para conservar o solo, porque nós tínhamos um problema grande, que era a erosão do solo. E foi, assim, foram vários anos, décadas, até que toda a comunidade, né, bancos, universidades, extensão, né, entraram, e então se venceu uma primeira parte, assim, nós conseguimos trabalhar com conservação em várias práticas. Então era uma preocupação quase que ambiental, mas para não perder o solo. Foi passando, logicamente, o efeito econômico vai surgindo, você tem que ter retorno econômico. Então, da parte ambiental, passou a ter um peso bastante forte para o produtor, né, que é também ter o retorno econômico. Então, tu fazer manejo do solo, fazer aquela conservação do solo, pensando em manter o solo, legados para as gerações futuras, mas também tem que ter o retorno econômico. Aí, pessoal, manejo de matéria orgânica, nós temos que conservar a matéria orgânica. Matéria orgânica era a chave, né, da fertilidade do solo. E também, logicamente, nós tivemos com essa evolução, aí a Operação Tatu, com o próprio Planalto todo, que não era plantado com a correção do solo calcário e fósforo, hoje é o potencial que tem, então evoluiu a parte de conservação e fertilidade bastante nesses tempos. Se visitar 60, 70, 80 e até agora, né? E, sim, logicamente, a parte do retorno econômico foi ganhando cada vez mais, e entrando parte de equipamentos e maquinaria agrícola, começou a gerar outros problemas, da própria compactação dos solos, né? E outros tipos de muita palha, como é que se maneja a palha. Resolvia de um lado e dificultava do outro. E faz uma boa semeadura, tem problema.
Aí começou a embuchar todas as máquinas. Aí não, tem que cortar a palha. Então foi uma evolução, até que nós temos essas, hoje visitando, né, a Expo Direto, nós temos assim um show de máquinas altamente eficientes em semeadura, em praticamente quase todas as operações agrícolas. E com também grande retorno econômico, né? Então acho que dentro disso aí, o manejo de solo, nós sempre soubemos desde aquela época até agora, até nós falamos ali, se você foi uma das palestrantes em um painel que nós participamos conjuntamente, né? E viu que se tinha, né, uma situação assim, não, se usava adubação orgânica. Então, criava uma leguminosa para incorporar a palha. E depois, não, tem que deixar a palha na superfície. Hoje nós sabemos que tem uma grande funcionalidade, o sistema de raízes para melhorar, né, no manejo, para melhorar o solo e também, certamente, está impulsionando a produtividade nas áreas agrícolas dos produtores. Então nós tivemos aí realmente uma grande modificação, né, de todas as conotações. Então, antes se falava em conservação, hoje se fala em agricultura regenerativa. Os objetivos são mais ou menos o mesmo, né? É melhorar o solo, mas para ter uma boa produtividade e preservação ambiental. Acho que esse é o nosso foco, né? Hoje a Raíx faz um trabalho excelente nessa nossa agricultura regenerativa atual, né? E nós somos aí um parceiro grande, né? Eu tenho bastante trabalho publicado com efeito de raiz, aí vem toda, né? Primeiro a aveia, depois a aveia velhaca, depois o nabo, depois as leguminosas de verão. Nós fizemos um trabalho numa época com a cotrijuí, nós temos 3 anos, abrir janela para guandua não, né, para criar poros, já que essas leguminosas de verão são as mais agressivas, tem um sistema reticular muito mais que exerce uma pressão celular, que consegue abrir espaço mais facilmente e mais fortemente, né? E 3 anos, mas nós não conseguimos incluir no produtor. Mas nós sabemos que ainda é uma grande opção. Se soja, entrar um milho e entrar uma leguminosa de verão numa janela aí de 2 meses para criar poro biológico. Então, se você tem uma raiz como aquela que eu coloquei lá, no guandua não, você tem três raízes que vai a 40 centímetros, uma espessura de um lápis, você tem 300 mil plantas, tu tem 1 milhão e poucos furadeira no solo, está construindo poros para de uma forma sustentável para a cultura que vem depois. Sim. Que essa é que primeiro vai usar. E aquela matéria orgânica vai estar decompondo, vai ser a primeira cultura que vai andar. Então aquele exemplo nosso lá, um milho que bota a raiz a 1 metro, vai ter 3 vezes mais água do que um milho que só tem raiz até 10 centímetros. Perfeito. Professor Thelma, o professor Dalvani trouxe um panorama bem bacana aqui do Rio Grande do Sul, né? As principais operações que aconteceram aqui desde meados de 70. O professor fez várias operações em vários países. O senhor veio observando também essa evolução em outros continentes, em outras realidades, em outras culturas? Bom, na verdade, Ana, tudo é muito específico, né? O manejo de solo, ele assim, varia muito, né, com a condição de cada país, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na FAO, né, com o colega Ademir Calegari, Rui Casão, na África. E lá nós tínhamos assim um solo com uma fertilidade muito esgotada, com muitos problemas de pouco aporte de matéria seca, de biomassa ao solo. Então as prioridades eram bem diferentes. Mas de toda forma, o solo que a gente está entendendo hoje assim, é esse equilíbrio entre a parte química, física e biológica. A parte química, os princípios, eu diria assim, eles funcionam nos Estados Unidos, na Europa, na África, no Brasil, mais ou menos os princípios químicos que regem a fertilidade, eles são os mesmos. O que me fascina muito é a parte biológica, porque a parte biológica ela é uma característica de cada região e, por exemplo, o Brasil é um país que tem uma biodiversidade enorme, tem um potencial muito grande da gente desenvolver essa agricultura regenerativa. Mas os processos
foram evoluindo ao longo do tempo, né? Então, como o Dalvan falou, os princípios eles são os mesmos, só a maneira como a gente consegue agir, essa é diferente, porque essa evoluiu. E o setor privado ele é um vetor de inovações. Então, nessa feira aqui se discutiu muito, foi lançado inclusive um livro sobre a questão da correção dos nossos solos, né? Basicamente, as cooperativas chegaram à conclusão que nós temos que ser mais agressivos com relação à correção do solo, especialmente o solo gaúcho aqui. Nós ainda temos uma percentagem muito expressiva de solos ácidos. Esses solos ácidos acabam comprometendo a atividade biológica e comprometendo a relação solo-biota e expondo as nossas plantas ao estresse térmico e ao estresse hídrico. Então, isso foi um ponto importante. Nós vimos máquinas que foram desenvolvidas para melhorar muito a aplicação do corretivo. Isso também é importante. E chegamos aqui na casa da Haix, que é uma empresa especializada em propor mix com diferentes objetivos, que talvez lá na década de 70, 80, a gente não tinha essas ferramentas, ou nós trabalhávamos com uma planta. Eu quero diminuir a pressão de nematóides, então você vai usar uma crotalária. Hoje você pode usar um mix que tem essa crotalária, mas tem outras espécies que vão ser muito mais efetivas. E por outro lado, a indústria também nos proporciona semeadoras que são muito eficientes em implantar esses mix, rolo-faca, que são importantes em manejar essa cobertura. Então eu vejo que houve um avanço muito grande, e nesse campo da agricultura regenerativa e da agricultura com base biológica, eu vejo que o Brasil assim, tem um potencial muito grande para crescer, né? E os agricultores estão vendo isso, porque acho que a gente viveu um momento que a gente acreditava que a química ia resolver quase tudo. Né? Então, como é que eu vou controlar a doença? Começa uma aplicação bem precoce e vai até quase a colheita. Depois a gente viu que isso aí acaba não sendo sustentável, é caro para o produtor e acaba desequilibrando o ambiente. Sim. Então, se a gente retrocede um pouco e começa a fazer um manejo integrado, que ele praticamente depois da colheita você já começa a preparar a próxima safra com culturas de cobertura, com buscar a sanidade do solo, com ciclagem de nutrientes, com melhoria da estrutura, esse é o caminho que nós temos que valorizar. E nós estamos aprendendo que práticas integradas, elas são, nesse caminho dos biológicos, elas são muito mais efetivas. Então a gente tem que construir o perfil do solo quimicamente, que o nosso perfil de solo brasileiro, infelizmente, especialmente nas camadas subsuperficiais, eles têm uma deficiência de saturação de bases e elementos tóxicos como o alumínio, então nós precisamos neutralizar. Depois nós precisamos dessas plantas de cobertura para contribuírem com o aprofundamento do sistema radicular e ciclagem de nutrientes. E finalmente, esse é o campo mais recente, né, que é essa bioativação da biota. E essa bioativação, ela se baseia muito na biota nativa de cada solo. A extensão da natureza. Exatamente. Se nós estamos aqui no Pampa Gaúcho, nós temos uma biota que foi adaptada ao longo da formação desse solo, dessa vegetação. E só que essa biota, às vezes por monocultivos, por excessos de insumos que nós utilizamos para produzir, mas que estão desequilibrando ela. E então essa biota ela acaba sendo selecionada, reduzida, a gente perde a diversidade. Então, trazer de volta a diversidade para cada tipo de ambiente, de cada ecossistema, esse eu acho que é o grande desafio que hoje está posto para as nossas lavouras. Nós perdemos muita diversidade biológica e nós temos que reconstituir isso, como o professor Dalvan falou. Esse é um desafio maior.
Porque uma coisa é você elevar um teor de fósforo, elevar um teor de potássio. Eu sei que é caro, mas assim, tecnicamente é muito mais fácil de fazer. Agora, você recompor uma biota que ela foi suprimida, foi restringida por muitos anos de manejo sem diversidade dos cultivos, é um desafio maior, mas por outro lado, quando a gente consegue isso, a gente vai ter todo o nosso sistema funcionando muito melhor. Professor, você falou de desafio e vocês falaram sobre pontos químicos, físicos e biológicos, que é os 3 principais pontos de fertilidade quando a gente fala em solo. E agora eu quero trazer um desafio para vocês, uma pergunta, porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre mix de plantas de cobertura da Haix, a gente sabe que não é um assunto novo, cobertura é algo que está há muito tempo aí no mercado, está há muito tempo nos livros da agronomia. Mas o que acontece? Quando eu quero comprar adubo químico, eu vou lá numa cooperativa, eu vou numa revenda, eu compro. Quando eu quero um insumo biológico, eu também consigo facilidade em comprar. Hoje, com a variedade que a gente tem, muita qualidade. Se eu quero fazer um manejo físico, eu tenho muito equipamento que me ajuda também. Como que o mix da Haix consegue agregar e melhorar e potencializar esse efeito dos 3 de uma forma sustentável e que agregue em produtividade? É um desafio grande, porque vai mexer com a cultura dos usuários. É desafio para quem está usando e não para o solo. Para o solo seria não o desafio, para o solo é a solução. Ótimo. Para nós é a solução. Porque isso que o Theo estava falando, inclusive, se tu olhar um pouquinho, revisitando a história, eu que já sou mais velho, né, já que o Theo... o nosso programa de pós-graduação era chamado Biodinâmica e Produtividade do Solo até os anos 90 e pouco. Sim. Ele foi criado em 70, foi criado com esse espírito. E depois nós mudamos para a ciência do solo, então foi meio esterilizado. E agora talvez fosse o momento de voltar, né, para... porque realmente se percebeu claramente que qual é o motor, né? Qual é o motor da bioativação? Sempre foi. E vou dizer, se tu fizer, se pegar uns gráficos da pesquisadora, que é uma das que mais conhece as enzimas, ela tem uma grande relação com o grande motor de toda a bioativação do solo, que é a matéria orgânica, que é o carbono. Por isso que eu te digo que é a solução. Sistemas de plantas e sistema de planta diversificado, como o professor Thelmo falou, que é tipo de biomassa diferente, composição, tipo de sistema radicular diferente, vai ter exosfera diferente, tem exudatos diferentes, tem colonização na decomposição de indivíduos diferentes. Então esse é o motor, hoje é o motor. Agora, lógico que o desafio é nós conseguirmos indo traduzindo e mostrar que é algo meio escondido, bastante escondido. Sim. E não é aparente, não é algo assim que você coloca, né, no solo. Então você tem que desenvolver pelo manejo, pelo sistema de plantas e tal. Mas eu acredito que nesses últimos tempos, talvez 2, 3 anos, se teve um ganho muito grande em visualizar esse efeito do carbono, da matéria orgânica, como um motor de toda a bioativação do solo. E, logicamente, quando você coloca os biológicos específicos, você vai ter ganho de tempo. Aí vai ter ganho de tempo. Você bota um tipo, bota o outro, vai tendo ganho de tempo. Cada um vai tendo as suas especificidades e vai entrando no equilíbrio, que é na bioativação do solo, né? Então, eu acho que, assim, o objetivo, há muitos anos, ele está planteado. Agora, o que é diferente é que agora nós temos as ferramentas. Então, eu por muito tempo, assim, eu me dediquei a estudar o tema de plantas de cobertura de solo com outros colegas. A gente tem livro. Publicou um livro sobre plantas de cobertura e tal. Mas sempre a gente escutava assim, mas não tem semente, é difícil achar, quem é que produz, aonde está. Então, eu acho que a Haix, né, ela se estruturou primeiro para poder suprir na quantidade, aonde que o produtor estiver. Depois ela ampliou o portfólio, né?
E hoje ela está muito alicerçada em pesquisa, né, para comprovar, olha, se o seu problema é nematóides, a gente tem uma biosolução. Se o seu problema é ciclagem de nutrientes, nitrogênio, a gente tem uma outra opção. Não, mas o meu problema é agregação, descompactação de solo. Tem outra solução. Então, e isso está permitindo que a gente consiga atingir um número maior de produtores, diferentes culturas, uma coisa que eu estou acompanhando a evolução da Haix, né? Eu fico assim muito animado de ver isso chegando na cana-de-açúcar, chegando no café, chegando no algodão. Agora nós estávamos juntos aí num painel e um colega que acabou adquirindo, né, uma vinícola, ele contando que ele produz vinho de qualidade, né, para atender um mercado muito específico, que são restaurantes de São Paulo, e ele produz um vinho orgânico, né? E ele disse assim, olha, eu não produzo nenhuma garrafa de vinho em um solo descoberto. Ele diz, o meu problema de erosão é a erosão dos vizinhos que vem atrapalhar a minha produção, porque na minha produção o solo está sempre coberto. E eu acho que assim, então eu estou vendo, como o professor Dalvan falou, um amadurecimento do agricultor brasileiro para ter a clareza que aquelas práticas que nos trouxeram até aqui não são as práticas que vão nos levar para o futuro. E muitas vezes o agricultor já está com o seu solo corrigido, com fósforo, potássio, está equilibrado, cálcio, magnésio, a acidez já está controlada, mas ele ainda sente que a produtividade poderia ter sido melhor, que a resiliência da sua lavoura a eventos extremos poderia ser melhor, e aí ele sabe que usando as mesmas práticas ele não vai resolver isso. Ele precisa realmente dessa interação entre planta e biota. E a gente tem muita coisa para aprender sobre isso, mas quanto mais agricultores praticarem, mais rápido a gente vai aprender, e o Brasil aí sim, né? Aí a gente vai estar numa posição muito competitiva no mercado internacional. Perfeito. É muito bacana conversar com vocês, porque eu acho que além da gente estar tendo uma aula de solo, a gente está tendo um solo de aula, como vocês mesmos gostam de falar quando a gente está numa trincheira. E infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas eu gostaria já de a gente combinar outras vezes para a gente estar conversando e para a gente ir finalizando esse primeiro episódio com esses mestres aqui de solo no nosso Haix Talk. Eu gostaria que vocês trouxessem 3 benefícios práticos que vocês observavam no laboratório, observavam durante as práticas na academia, que o produtor consegue observar do porquê de usar Haix. Né? Vocês já trouxeram muitos pincelados, vocês trouxeram vários pontos aqui, mas eu gostaria que vocês trouxessem algo que é visual, que vai justamente no que hoje é uma inquietude para o produtor. Eu vou falar primeiro até, então. Pois não. Eu acho que algo que é palpável, é visível, tem que, lógico, prestar um pouquinho de atenção, mas que é super importante para o produtor visualizar, você tem que olhar como a raiz das plantas vem o solo. Como as raízes das plantas vem o solo. Nós não enxergamos para baixo. Você tem que abrir uma trincheira e ver onde que a raizinha está. Se ela estiver se entortando 10, 12 centímetros, lá quando a soja floresce, tem que olhar. Porque se ela estiver toda torta, estiver tudo ali confinada na primeira camada, tem que fazer alguma coisa. Se preocupe, tem coisa errada. Tem que ir para baixo. E sabe que uma das coisas que nós estamos batendo bastante, até com a parceria da Haix agora, é que se constrói essa profundidade do solo, pode ser construído mecanicamente, que também perde, é efêmero, talvez 2, 3, 4 anos, mas biologicamente não se perde. Então, construindo, fazendo com que a cultura sucessora use esses espaços, você consegue não só aumentar essa parte de ativação biológica, mas também a parte de água no solo. E água é água. Se você tem 30 milímetros acessível às plantas,
você tem um desenvolvimento e crescimento. Se você tiver o dobro de espaço, pode ter 60 milímetros. Se tiver triplo de espaço, pode ter 90 milímetros. Então essas plantas podem suportar quanto que isso vai fazer diferença, professor? Em dias lá para frente. Talvez seja um assunto para nós fazer um outro. Com certeza. Altamente palpável e verificável isso, olhando assim, percebendo isso na sua lavoura. Que é até onde a raiz vai e quanto que ela dura, quanto que tem um período de estiagem. Isso perfeitamente qualquer um pode observar e é fácil, e é observável. E nós temos bastante. Também é uma questão assim de depois, né, tomar decisão, atitude, mas todo mundo quer fazer o seu solo produzir mais, isso é tranquilo, e resistir mais a eventos climáticos, também é tranquilo, e com isso se faz. Eu acho que a gente tem, assim, do ponto de vista de manejo, dentro dessa linha que a gente está discutindo, 3 objetivos, né? Primeiro, aumentar o aporte de matéria seca, né? A gente considerava que para controlar a erosão precisava 5 toneladas de matéria seca, para manter o estoque de matéria orgânica de 10 a 12, mas para bioativar o solo a gente precisa de 14, 16, 18. E injeção mais profunda. E esse é o primeiro ponto, né? Então, como é que eu vou chegar nisso com as culturas anuais? Não chega. Você precisa ter culturas específicas para atingir esse objetivo e culturas consorciadas. O segundo ponto é a diversidade. Nós temos que dar um choque de diversidade no nosso sistema. Como por razões econômicas a gente não consegue fazer as rotações que nós agronomicamente recomendaríamos, você dá um choque, mesmo que de curto prazo, de grande diversidade. Por isso que os nossos mix, eles têm que, na minha opinião, compor aí 4, 5 espécies diferentes que sejam complementares. E o terceiro foi abordado pelo Murilo, também vi os colegas da Labor Solo falando sobre isso, equilibrar a relação fungo-bactéria. Se a gente pegar um ambiente natural, a gente tem uma certa proporção de fungos e bactérias. Quando nós começamos a manejar o solo com muita mobilização, a gente prejudica os fungos e aumenta muito as bactérias. E aí fungos benéficos, porque o agricultor sempre, quando a gente fala de fungo, ele fica com o pé atrás, mas na verdade os fungos, as micorrizas, por exemplo, são espetaculares. Elas aumentam muito o volume radicular, aumentam muito o acesso à água, aumentam a eficiência, o acesso a fósforo. Então, na verdade, a agregação, né, Dalvan, você tem muitos trabalhos sobre isso, né? Então, a gente voltar a equilibrar essa relação fungo-bactéria e promover diversidade da biota são 2 objetivos que, às vezes, o agrônomo ou o agricultor não pensa, né? Mas hoje é necessário. Então, eu diria assim, o objetivo é o mesmo, nós temos novas ferramentas, evoluiu muito, hoje a gente faz análises enzimáticas, a gente tem análise metagenômica e tudo isso, assim, no futuro, o pessoal, né, o pessoal que escreve livros, assim, artigos que projetam a agricultura do futuro, eles dizem que nós vamos ser capazes de manejar a nossa biota. Manejo de biota do solo. Para quê? Para ter uma biota que ajude a planta a proteger-se dos estresse abióticos, estresse biótico, e que seja produtiva. E eu acho que isso aí, para mim, assim, é um campo que eu pretendo acompanhar os produtores, consultores, porque a gente está vendo que, às vezes, o menos é mais. Eu não quero avançar muito nisso, mas às vezes é isso mesmo. Quando você busca soluções biológicas, para você poder fazer com que essas soluções biológicas elas aflorem, que elas entreguem tudo aquilo que a gente espera, às vezes você tem que segurar um pouco uma entrada que você estava tradicionalmente fazendo para poder potencializar. Então, acho que a gente vai ter muito aprendizado sobre isso. O número de agricultores brasileiros que se interessam por agricultura regenerativa por diferentes razões, às vezes são econômicas, às vezes são ambientais,
às vezes são porque ele quer mudar o seu sistema, a forma de fazer seu sistema produtivo. E isso vai nos dar um caldo assim, de informações muito grande para a gente ser assertivo. Assim como foi no plantio direto, lá na década, iniciou em 72, mas se tornou em larga escala a partir dos anos 90, havia muita troca de informações. Muita troca de informações. Agora, na agricultura regenerativa com base biológica, nós vamos precisar dessa troca de informações e aquilo que vai dar certo, a gente vai implementando. Então, obrigado aí a Haix Talk. É muito importante a gente ter acesso aí aos produtores, ao público em geral, e dizer que a gente é apenas mais um elo dessa corrente aí, em busca de uma agricultura brasileira cada vez mais competitiva, mais fortalecida e num caminho que nos orgulhe. A gente sempre, às vezes, o pessoal fala, mas a agricultura brasileira, eles utilizam muito químicos, etc. Bom, a gente tem a oportunidade de mudar esse jogo. A gente já é o país, junto com os Estados Unidos, que mais faz plantio direto. É um país hoje que já se destaca como primeiro ou segundo em uso de biológicos, e oxalá a gente possa daqui a um tempo dizer que o Brasil é o país que mais utiliza policultivos no mundo. E isso vai nos fazer diferente dos nossos concorrentes. Não tenho dúvidas disso, professor. Professor Dalvan e professor Telmo, a gente tem assuntos sobre estiagem, a gente tem assuntos sobre plantio direto, a gente tem assunto aqui, infinitos assuntos para vários episódios, para várias aulas com vocês. Em nome da Haix eu gostaria de agradecer, e agora em nome de brasileiros mesmo, eu gostaria de agradecer por toda a dedicação de vocês, todos esses anos dentro de uma academia e também fora, hoje levando muita informação técnica e do ponto de vista também muito prático, Brasil afora, mundo afora. Isso com certeza faz a diferença para nós agrônomos que estamos iniciando em muitos projetos, em muitos olhares diferentes, a levar essa concepção diferente. Vocês fizeram a diferença lá atrás e vocês continuam fazendo. Em nome da Haix, nosso sincero agradecimento. Muito obrigado. Vamos todos juntos. Isso aí. Pessoal, como vocês viram aqui, a gente tem assunto para mais de mês. Aqui dá para fazer só uma pós-graduação só com esses dois feras aqui. Esse daqui foi o Haix Talk, o podcast que conecta você com o futuro do agro. Vocês viram que aqui foi só o começo. Um começo que tá há um tempinho já começando, mas a inovação ela vai por muito tempo ainda. Fiquem atentos aos próximos episódios, nos sigam nas redes sociais e até mais.